Um texto do jornalista e dramaturgo Renato Mendonça foi escolhido para a montagem produzida por um grupo de Viamão. Na peça Bodas de Papelão, um casal de moradores de rua convive com as tristezas e as alegrias de um relacionamento. Vai ver, ninguém é tão feliz como nós, apaixonado como nós. Foi convivendo e observando um casal que mora na rua em frente à sua casa que o dramaturgo Renato Mendonça escreveu o texto de Bodas de Papelão. Agora, um grupo de Viamão está montando um espetáculo sobre ele. O Igor Ramos acabou me procurando e propondo isso, que eu aceitei de pleno grado e com muito prazer. Isso também, de alguma forma, reafirma a importância de se ter os textos dramatúrgicos impressos, tu entende? Porque como a gente imprimiu, como a gente fez um livro, graças ao Funproarte, como a gente imprimiu o livro, como aquele texto estava em papel, isso de alguma maneira despertou o interesse do Igor e do grupo dele, e isso viabilizou essa montagem. Igor Ramos, há 13 anos vocês trabalham principalmente comédia, infantis. Por que a escolha desse texto do Renato? Justamente para variar, para mudar essa linha que a gente vem trabalhando sempre, e principalmente porque eu já estava há 2 anos só dirigindo, sem atuar. Então, num festival que nós fomos, eu peguei o texto, ganhei de presente, e aí comecei a ler esses textos que tinham no livro Teatro com Graça, e aí acabei me encantando por esse texto, e aí escolhi para fazer essa montagem e voltar a atuar numa linha mais séria, digamos assim, fora da comédia. Quando tu escreve um texto, tu provavelmente tem alguma coisa na cabeça, alguma visão, algum projeto, alguma idealização. Mas tu vê isso sendo apropriado por outras pessoas e eles colocarem outro tipo de leitura, isso aí talvez seja a maior graça que pelo menos a dramaturgia pode oferecer. E eu estou achando muito interessante isso, eu não vejo a hora de estar na plateia assistindo à estreia do espetáculo. A gente pensou em remeter à rua, mas fugindo do realismo. Então a gente está trabalhando com uma ideia de... Ora eles estão aqui, são os personagens fazendo essas ações, ora já vem os atores e interagem com eles, então tem quebras interessantes para tornar um pouco mais rico isso, essa exploração dessa linguagem que trabalha com narração, com esse distanciamento do ator e do personagem. O resultado deste encontro é uma peça sobre o cotidiano e os sonhos de um casal que mora nas ruas de uma grande metrópole. A montagem propõe que o espectador entre na intimidade deles e reflita sobre a própria condição. Coisas do cotidiano, através de algumas pesquisas e entrevistas que a gente fez com moradores de rua, para colocar no texto e deixar ele com mais cara de moradores de rua mesmo. Então a gente sabe toda a temática deles, a sequência, a rotina que eles têm na rua, para acrescentar dentro do texto, para que fique uma coisa mais verdadeira e mais bonita. Esse texto ele é interessante porque a temática dele é interessante, moradores de rua, enfim, uma coisa que está todos os dias, é o nosso cotidiano, faz parte da paisagem da nossa cidade, só que ele lança um olhar diferente. Ele não fica apenas criticando socialmente, enfim, ele lança um olhar amoroso sobre isso. E vai trabalhar a relação do casal e como que é enfrentar a rua de dois e tudo que essas pessoas vivenciam além desse senso comum que a gente tem deles. Ratanás, não foi só isso. A gente se entendeu na hora. Naquele dia mesmo a gente já dormiu junto, bem agarrado por causa do frio. Cláudio Levitar prossegue aqui no estúdio conosco.